Seja bem-vindo ao Quem é Mais Fã Bate-Papo. Nesse formato, teremos 3 participantes para discutirmos a respeito de um assunto que tem conquistado grande espaço: o empoderamento feminino. Lembrando que esse é um programa da Free Speech TV, que faz parte da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Então vamos conhecer os nossos convidados? À minha direita, Júlia Marca, estudante do ensino médio e fundadora de um grupo de debate da sua escola, onde um dos temas abordados é o feminismo. Ao lado de Júlia, temos Sabrina Machado, estudante do curso de História da UX e que faz parte de um grupo de estudos sobre gêneros que aborda questões como o feminismo. E à minha esquerda, Giovanni Modena, estudante de História da UX e que também faz parte do mesmo grupo de estudos sobre gêneros. Como já foi dito, o tema de hoje é empoderamento feminino. Mas afinal, o que é o empoderamento? Empoderar as mulheres é garantir que elas conquistem o mesmo espaço e direitos que os homens, além de liberdade, autonomia em suas escolhas e influência na sociedade. Vamos assistir um vídeo que fala de um dos grandes problemas que as mulheres enfrentam: a desigualdade de gênero. Brincar de carrinho. Brincar de boneca. Jogar futebol. Dançar balé. Sonhar em ser astronauta, bombeiro, engenheiro. Sonhar em ser professora, enfermeira, psicóloga. Trabalhar fora. Cuidar da casa. Quem manda, quem obedece. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequências. As mulheres são 51% da população do Brasil. Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência, na maioria dos casos provocada por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada 1h30. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero, é preciso respeito, liberdade para tomar decisão sobre a própria vida e equilíbrio de poder. Isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? De acordo com o vídeo, vemos que a desigualdade de gênero é algo muito presente na sociedade. Para vocês, por que isso ocorre? Na história tem o Friedrich Engels, que ele fala que a desigualdade da mulher ela começa quando ela é retirada dos meios de produção na Revolução Industrial, até anteriormente, ela é colocada dentro de casa, que ela serve como uma máquina de reprodução de herdeiros daqueles que produzem os meios de produção, né? Eu acho que isso a gente vê bastante na questão do trabalho, que ele cita bastante no vídeo, da mulher que recebe menos, que tem as áreas de trabalho, elas não se expandem tanto quanto do homem, né? A gente tem casos em que um homem que concluiu o ensino médio, ele recebe tanto ou mais que a mulher que concluiu o ensino superior. E a gente vê isso na universidade, por exemplo, na quantidade de professores homens que existem, nas fábricas, a quantidade de patrão que existe, né? Uma coisa que é interessante também, que ele fala do trabalho doméstico, e isso é uma coisa que aconteceu juntamente com essa relegação da mulher ao lar, né? Como máquina reprodutora e como mantenedora do lar, que deveria cuidar dos filhos. Isso vem também
desde a época da Revolução Francesa, quando a mulher deixou de ser relegada ao público, né, de ser alguém que participasse do público, começou a ser considerado alguém que era privada, né, que seria propriedade. Ela deveria, então, ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, fazer o trabalho doméstico. E é uma coisa que a gente vê muito frequente hoje em dia, né? Tipo, o homem trabalha o dia inteiro, aí chega em casa e está muito cansado para cuidar dos filhos, muito cansado para fazer o trabalho doméstico. Enquanto a mulher, muitas vezes, precisa fazer essa jornada dupla, né? Trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e cuidar das crianças, cuidar da casa. Cuidar do marido, né? Ele acaba entrando nesse meio, né? Ela tem que cuidar de dela própria, das crianças e do marido para que ele esteja disposto a trabalhar no outro dia também. Então, o marido ele é considerado o provedor e a esposa ela é simplesmente considerada como se fosse uma forma de empregada, né? Ela trabalha para o marido, ela faz as coisas pensando no marido, né? Então ela é considerada dessa forma. Aquele trabalho não é remunerado, né? Ela trabalha às 8 horas, até mais. No caso das mulheres pobres, né, empregadas domésticas, elas trabalham na casa de outras pessoas, cuidando dos filhos das outras pessoas, dos maridos das outras pessoas. Ela chegar em casa e ter que fazer isso dentro dela. Sem remuneração, às vezes não só salarial, mas não recebe uma palavra boa, né? Tem a questão da violência daí, né? Exato, daí a sociedade considera como se a mulher tivesse que gostar daquele tipo de trabalho e o homem não precisa, ele só apenas tem que coordenar a família, né? Porque ele é o provedor. É daí que vem a origem da palavra patriarcado, né? Do homem como chefe da família, o patriarca, aquele que provém. E isso também foi algo, isso é algo também que mostra por que demorou tanto tempo para as mulheres voltarem a serem inseridas no mercado de trabalho. Aquela questão de que tu tinha a ideia de que tu era dependente de um homem, sabe? Então, hoje em dia, que uma mulher consegue se manter sem necessariamente ser ligada a um homem, a gente vê um aumento da busca pelo mercado de trabalho, um aumento da busca por profissionalização. E é uma luta bem recente, né? Começa ali em 1960 com a segunda onda do feminismo, né, nos Estados Unidos, em que a primeira ideia delas é mesmo a inserção no mercado de trabalho. Elas estão cansadas de ficar dentro de casa e elas querem algo a mais para a vida delas. E o que vocês acham que deve ser feito para mudar essa realidade? Bom, eu acho que começa bem na educação básica mesmo, né? Tipo, e não tô falando da escola, tô falando dentro da própria casa, sabe? A gente tem que, em primeiro lugar, tirar a ideia de que existem coisas de menino e coisas de menina, sabe? Aquela questão, tipo, se um brinquedo necessita de órgãos sexuais para brincar, então não é um brinquedo de criança. Se não necessita, é um brinquedo de criança, não é um brinquedo de menina, é um brinquedo de menina. Então, começa por aí, na educação, sabe? E depois a escola tem um papel muito fundamental também, que o próprio Bourdieu fala que a escola tem um papel de reprodução daquilo que se tem em casa, sabe? Então, tipo, não no sentido educacional, mas no sentido de criação como cidadão, né? Olha, um cara que eu admiro muito é o Mandela. E a principal coisa que ele fala é que a educação é a maior arma que a gente tem no mundo. Então, não adianta só a gente mudar o final, mudar agora. A gente tem que mudar quem está vindo ao meio que a gente vive. Então, por exemplo, eu tenho um irmão de 4 anos. Não adianta eu ir com ele comprar um brinquedo e ele me dizer que quer comprar uma boneca e eu dizer que não, é um brinquedo de menina. A gente tem que começar desde cedo, tanto na escola quanto no ensino superior, sempre tentando desconstruir tudo que foi nos passado. A gente vê muito na escola, quando a criança chega e se torna o papel do professor educar aquela criança, mas tem que acontecer desde sempre. São pequenos detalhes, o azul e o rosa, o brinquedo de casinha da menina, o brinquedo de construtor do menino, carrinho é para ele, boneca é para ela. E são coisas que a gente acaba não prestando atenção, mas elas afetam toda uma estrutura na sociedade, né? Tu tá formando aquela menina para ser dona de casa, tu tá formando aquele menino para ser um trabalhador, né? E começa daí a desigualdade, tu tá separando eles, né? O kit de engenheiro espacial para o menino e a boneca que engravida para a menina, né? Tu ensina a menina a ser mãe e o menino a ser engenheiro. Exatamente, tu acaba nessas pequenas coisas dando os detalhes que fazem a diferença depois no futuro, né? E o que vocês acham como vocês acham que o empoderamento ajuda as mulheres a lidarem com a desigualdade de gênero? Olha, o empoderamento, ele junta muitas coisas, muitas coisas. Ele começa na sororidade, ele vai para a representatividade, não importa de que coletivo que tu participa, é uma coisa muito importante,
Porque a partir do momento que tu empodera a si mesma, tu pode empoderar os outros. E a partir do momento que tu empodera os outros, tu empodera uma sociedade inteira. Porque quando tu melhora o que está ao teu redor também. Então, o empoderamento feminino, ele não é bom só para as mulheres. Ele é bom para todo mundo que está ao redor, tanto economicamente quanto socialmente. É verdade, o empoderamento ele começa em si mesma, né? Ele começa ali dentro de ti, nas tuas atitudes, e isso tu vai passando para as outras, vai incentivando, como tu muito bem colocaste. Tu ainda falou, utilizar um conceito, né, a sororidade, de uma mulher ajudando uma mulher. O empoderamento é bem isso, né? Tu te aceita, tu te empodera e tu começa a empoderar as outras. E é assim que começa a mudança, né? A gente espera que a revolução, a mudança venha de cima, aquela coisa, pum, aconteceu, mas começa assim, uma pessoa ajudando a outra e vai acontecendo, vai modificando mesmo. Tu não vai acordar, sei lá, no espelho um dia e pensar, tipo, eu sou uma mulher maravilhosa, eu quero usar um batom vermelho. Aos poucos vai mudando, e tu só vai mudando quando tu tem exemplos disso, quando tu tem exemplos na mídia, exemplos na escola, exemplos em todos os lugares que tu tem, e é assim que começa, um vai puxando a outra. Com certeza, na tua escola você está ajudando muitas meninas, né? E não só as meninas. Sim. Tem algum exemplo interessante para passar para nós? Olha, ano passado, eu e a minha amiga, a Luísa, a gente fez uma aula sobre feminismo, que a gente quis mais desconstruir o que as pessoas acreditavam que era uma verdade absoluta. E no Enem, que foi uma coisa que todo mundo fez, a gente trabalhou com a violência contra a mulher, né? E eu lembro de vários colegas meus dizendo, tipo, naquela hora eu lembrei de ti, porque naquela hora foi como se eu tivesse retomado tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente tentou rever por cima para lidar com esse preconceito que a gente tem, tanto com o feminismo como com a mulher. Essa questão do empoderamento, ela é importante, porque existem grupos de mulheres que são muito mais afetados que outros, por exemplo, mulheres negras ou mulheres gordas, sabe? E a questão do empoderamento não é questão de, tipo, deixar a pessoa sentir que ela é melhor que os outros. Não, é questão de desmistificar tudo que já é jogado contra essa pessoa. Padrões estéticos que colocam ela para baixo, que, né, o caso de tu não se encaixar, como ela falou do batom vermelho, sabe? Qual é o problema de usar um batom vermelho, sabe? Qual é o problema se meu manequim não é padrão, sabe? Tipo, é aquela questão de promover essas diferenças, mostrar que isso também é bonito, que ela também pode ser bonita a partir do momento dela, e não só em quesitos de beleza também, né? Quesitos psicológicos também. Então mostrar que tu tem força de combater uma pessoa que te agride, sabe? Que tu não tá sozinha, que é essa questão da sororidade. Justamente isso, uma mulher apoiando a outra e mostrar que tu não tá sozinha, sabe? Exatamente, é muito importante essa questão do empoderamento para lidar com a desigualdade, né, de gênero, que é muito presente. Bom, e agora que nós já sabemos o que cada um pensa a respeito do tema, vamos para outra questão. Fala-se muito de uma sociedade patriarcal, onde os homens exercem poder sobre as mulheres. Mas como se instalou o machismo na sociedade? Para falar do assunto, entrevistamos a antropóloga Beatriz Canaã. Bom, nós vamos pensar qual a sociedade, né? Existem várias sociedades distintas, né? As culturas são diferentes quanto a isso, mas me parece que esse nosso mito, essa nossa ideia de que o homem vem antes da mulher, e então toda a era cristã está permeada por uma ideia que vem do pensamento cristão, que o homem veio antes e a mulher vem depois. E já se estabelece uma prioridade, né, para o homem. E nós, na sociedade brasileira, a gente tem um problema, parece bastante acentuado nesse sentido, né? Que os homens detêm os melhores empregos, eles detêm os melhores salários, e eles, hoje em dia, nós estamos com um governo que detém, que está formado, né, só de homens. Inclusive, eu estava lendo uma matéria mostrando o quanto o Brasil cai no ranking do tratamento à mulher no mundo, só pelo fato da gente ter... Só não, é bem importante. Pelo fato de o governo estar composto sem nenhuma ministra, no caso, agora, né, depois da posse do Temer. Mas o início de tudo eu acho uma coisa muito antiga. Eu não sei nem se existiu um matriarcado realmente, né? A partir da década de 70, os movimentos feministas vão trazendo um outro papel para a mulher. Acho que, por outro lado, as questões também industriais, a necessidade da mão de obra da mulher também dentro da nossa sociedade,
faz com que a mulher consiga ocupar esses lugares, mesmo que subalternamente, né? Então, hoje, dificilmente uma mulher é só do lar. Ela tem esse duplo trabalho, né? Ela trabalha na rua e trabalha também dentro de casa, mas com um outro empoderamento. Me parece que a mulher vem conquistando o espaço, vem conquistando um outro lugar na sociedade. De acordo com a antropóloga, o machismo tem raízes muito profundas na história da humanidade. E até hoje mulheres sofrem com isso. Então, gostaríamos que vocês relatassem algum caso que vocês vivenciaram ou conhecem de mulheres que se sentiram oprimidas por homens. Olha, nos debates que eu fiz na escola, durante essa aula que a gente fez sobre feminismo, a gente trouxe o assunto sobre o que acontece quando uma menina bebe demais e algum menino se aproveita. E, cara, as respostas são surpreendentes. Tanto de pessoas que têm pensamentos muito avançados, muito bons, muito contemporâneos, tanto quanto pessoas que parecem que vieram de 1930, que falam que não, mas se a guria bebeu muito, ela tinha que se cuidar, ela não tem que beber muito, ela tava com uma roupa curta, ela sempre se joga em cima dos caras, ela tava bêbada. Eu acho que é a partir daí que começa. Principalmente se tu é um cara que vai lá e vê que tá um assédio acontecendo e tu não faz nada. Então, é o opressor e o oprimido, e é uma relação que é um ciclo, vai indo e vai voltando. Eu vejo muito dentro da sala de aula, né, na universidade mesmo, na questão do machismo, quando a menina começa a falar e o homem começa a falar por cima dela, tem um termo para isso, né, do homem falando por cima da mulher. Quando tu tá falando algum assunto e ele faz descaso, quando o professor tenta abordar uma outra forma de tu ver a história do gênero e ficam aqueles risinhos de deboche dentro da sala de aula, né? A gente teve um exemplo quando foi falado do Dia da Mulher, né? Em que um colega nosso acabou falando churrasquinho em relação ao acontecimento, né? E isso é explícito numa universidade que tu acaba achando que as pessoas têm uma cultura, tem um conhecimento um pouco mais avançado, que às vezes não quer dizer também, tá numa universidade, mas esse tipo de reprodução, né, é difícil tu tentar combater ela, mas... Isso que ela falou também, a questão do homem que está vendo e não está fazendo nada para impedir, aquela questão do homem defende homem, né? E isso acontece muito, tipo, a questão dos homens defendem a si mesmo. É complicado isso de ter um homem falando sobre feminismo, falando sobre empoderamento feminino, porque é justamente aquilo, a gente percebe que a gente tem privilégios dentro da sociedade que as mulheres não têm muitas vezes, e isso é bem evidente no que, por exemplo, se eu estou andando sozinho na rua à noite e tem uma pessoa andando suspeitamente atrás de mim, eu posso pensar que ele vai roubar o meu celular, quando que se for o caso de amigas minhas, como eu já tive relatos, elas pensam que pode acontecer algo muito pior com elas, sabe? Tipo, violência até morte. E isso parte daquele princípio também do homem como detentor de objeto e a mulher como objeto, sabe? Mas o mais importante é isso que ela falou mesmo, da questão de não fazer nada, sabe? Até onde vai esse papel? Porque hoje em dia se fala muito do homem desconstruído, né? A lenda urbana, né? O folclore brasileiro, do homem desconstruído, que é aquilo. Até que ponto é desconstruído? É desconstruído para quê? Ele realmente acredita que ele realmente reconhece o seu lugar de privilégio e tenta desfazer essa desigualdade, ou ele só usa esse discurso quando precisa, sabe? Quando ele é conveniente. Até esse termo que a Sabrina falou, do homem falando sobre a mulher, é mansplaining, eu acho o nome. Eu não sei o termo em inglês. Não, é mansturbating, um negócio assim. Uhum. E é bem comum que aconteceu aquele caso, se vocês souberam, da roteirista do Deadpool, do filme do Deadpool, que ela estava na fila para assistir o próprio filme, e um homem que estava na frente dela começou a explicar o filme para ela, porque parte do pressuposto de que se ela é mulher, ela não conhece esse meio que é um meio masculino, que seria a história em quadrinhos. Né? Tem toda a questão de que, do machismo também, que a mulher ela está ali, no caso dos quadrinhos, no caso do Deadpool, porque ela quer agradar um homem, né? Ela está buscando saber mais sobre isso para acabar agradando um outro homem, não para prazer próprio, no caso. Eu assisti o meu trabalho que eu criei, que eu ajudei a escrever, e vários outros exemplos, né, dentro do cinema, dentro da literatura, no dia a dia. É absurda a quantidade que a gente tem andando na rua, andando no ônibus.
Falando até mesmo dessa reprodução da mídia, né? A Universidade de Cambridge, ela fez uma pesquisa durante as Olimpíadas, vendo o que a mídia e os fãs falavam sobre homens e mulheres no esporte. Daí até mesmo ela disse que, no geral, os homens eram, como falado, 2 vezes mais, eles eram referenciados, e quando falavam sobre mulheres, eles pegavam muitos aspectos pessoais da vida delas, usando termos como envelhecida, mais velha, grávida, casada ou não casada, e os homens eram adjetivados, eles botavam mais rápido, forte, grande. Outra coisa também, eles apareciam vantagem em relação ao desempenho. Eles eram associados com verbos como mentor, vencer, ganhar, dominar, e as mulheres a competição, participação, esforço. Então isso já mostra a reprodução do machismo na própria mídia, né? Mesmo que os jornalistas deveriam ter um conceito diferente, né, a respeito do gênero, mesmo por causa dessa reprodução, acaba indo e as pessoas acabam absorvendo isso, né? Eu lembro do caso da tenista Serena Williams também, que ela sofre bastante na questão do racismo, né? E ela ganhou prêmios, eu não entendo dos prêmios de tênis, desculpa, mas ela ganhou prêmios grandes, prêmios importantes nas Olimpíadas, também ela ganhou medalhas, e as pessoas não focam no talento, olha, é uma mulher negra, né? É uma mulher que cresceu numa região pobre nos Estados Unidos. E é isso que ela se torna, é uma coisa que tu não consegue pôr uma qualidade nela, né? É muito difícil. Dentro das atrizes de cinema também, das autoras de livros também. E é interessante que, não sei se vocês ouviram falar, mas a respeito da Escola de Princesas, que ela ensina etiqueta e tarefas domésticas para as meninas. Então, ela foi fundada em 2013, né, pela psicopedagoga Natália de Mesquita, e ela ensina isso, né, as mulheres a terem a etiqueta, a ela cuidarem da casa, a se reservarem para não ficarem com muitos homens, para não darem essa impressão de que elas são... para dar uma má impressão para os homens, né? Mas a mesma escola não aceita meninos, né? Então é só para as meninas. E o que vocês pensam a respeito disso? É aquela manutenção que a gente falou antes, né? Existe coisa de menina e existe coisa de menino para essas pessoas. E isso é aquela questão de considerar algo certo e defender isso durante a vida toda, e tu acaba contribuindo para manter uma estrutura opressora que está aí, né? Tu vai ali dizer, meninos não podem ser princesas, mas por quê, sabe? E as meninas devem ser princesas, sabe? E aí tu pode inverter o papel também, a questão do príncipe. Exato, eles criam princesas, mas não criam um príncipe para essas princesas, né? É o príncipe o salvador, né? Ele vai retirar ela daquele sofrimento, vai casar com ela, vai torná-la rainha, né? E já em contrapartida com essa escola de princesas foi criado o Desprincesamento, que foi uma oficina feita combate ao sexismo e era para empoderar as mulheres, e foi feito no Chile. Então eles ensinavam as meninas a não serem tratadas só como princesas indefesas que precisam de um príncipe para resgatá-las, né? Então ele já ia contra essa ideia, né? Bom, e agora que a gente falou a respeito de tantos assuntos, né, sobre o empoderamento, falamos sobre a instalação do machismo na sociedade, falamos a respeito da desigualdade de gênero, nós vamos falar um pouco que a gente sabe que acontece quando falamos de empoderamento feminino. Uma questão que é muito recorrente é a cultura do estupro. Há quem diga que ela não exista, mas os dados comprovam o contrário. Vamos ver o que as pessoas acham sobre isso. Quem é o culpado em um caso de estupro? O agressor ou a vítima? Eu acredito que o culpado desse ato infracional aí é o agressor, com certeza, né? Porque hoje em dia existe muita essa cultura da impunidade, né? Que muita gente diz que é a cultura do estupro. Isso não existe, isso daí é a cultura da impunidade, porque o ser humano só teme aquilo que ele vê. Eu acredito que é o agressor. Ele agiu com ignorância, achando que podia abusar de uma mulher por ser mais frágil do que o homem. Obviamente o agressor. Porque o estupro é uma agressão e jamais vai ser culpa da vítima, como um assalto. Se a pessoa é assaltada, a culpa não é da pessoa que está sendo assaltada, a culpa é do assaltante. O culpado é o agressor, porque na verdade quem busca por isso é o agressor. A vítima como o nome já diz, é uma vítima, né? Nós não seria burrice, inclusive, dizer, porque a menina que foi estuprada foi porque a roupa estava curta, isso ou aquilo. O direito de ir e vir é para todos, né? Então a culpa, para mim, é do agressor. O agressor. Eu acredito que a vítima nunca tem culpa do estupro. Porque, no caso, ela só está tentando se defender, então, de qualquer maneira, o agressor sempre vai ser o culpado. Em um estupro, eu acredito que seja o agressor. Porque
Imagina, ele forçou a vítima a fazer algo que sem consentimento. Então, com certeza, a vítima não tem culpa de nada. Se ela tivesse culpa, não seria um estupro. Seria outra coisa. Realizamos essa enquete aqui na UX e, como podemos ver, o resultado foi unânime. Mas sabemos que a realidade não é essa. Segundo a última pesquisa, que foi realizada pela Datafolha, neste ano, 1 em cada 3 brasileiros consideram que a vítima é culpada pelo próprio estupro. Então, gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre o assunto e por onde vocês acham que devemos começar para que a cultura do estupro deixe de existir. Olha, tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Chimamanda, e numa palestra que ela deu para o TED, ela fala uma coisa bem explícita e bem clara, que a gente sempre acredita que as pessoas são formadas pela cultura em que elas são impostas. Só que é o contrário, as pessoas que formam essa cultura. Então, se a gente chegou ao patamar que o Brasil está, em que se eu pegar 100 pessoas que foram estupradas, 60 foram estupradas por alguém que está no seu círculo social, no seu círculo de família, é porque as pessoas tornaram a sociedade desse jeito. E aquele menino, ele falou da impunidade. Isso faz parte, mas não é uma cultura de impunidade, é a cultura do estupro. É a cultura de ver isso ocorrendo e achar que é uma coisa simples, é uma coisa que pode ser mudada, mas você não faz parte. Eu acho que a questão de usar o termo cultura do estupro também já é um modo de dizer que não é natural. O homem não está agindo biologicamente. Isso é uma construção, e se é uma construção da sociedade, a gente pode desconstruir ela, a gente pode modificar ela. Quando tu coloca a culpa na menina, que ela tá usando uma roupa curta, que ela tá bêbada, que ela tá numa festa, que ela não deveria ter saído sozinha, isso tá, da forma mais simples, tá exposto à cultura, né? Tu tá falando que a culpa é da vítima. E vale lembrar também que o estupro, ou o ato também de violência, quando é classificado na Constituição, não é somente a consumação, né? É o ato libidinoso, qualquer toque que tenha a ideia de um prazer sexual com a vítima, sem consentimento, ela é considerada um estupro. Né? Uma coisa que vale lembrar também é que muitas vezes o estupro é tratado como sexo. Ah, foi consentido, não foi consentido. Aí colocam a culpa de que, porque ela gostou, sabe? Mas isso não existe, ninguém gosta de ser violado, sabe? Ninguém gosta de fazer alguma coisa sem consentimento. E é muito importante ressaltar que o estupro não é sexo. Ele é imposição de poder, é uma imposição de papel. É mostrar que o homem é dominante, que a mulher está ali para cumprir com os deveres dela, sabe? Aqueles deveres que vêm, como a própria antropóloga falou, desde da fundação cristã, né, na sociedade. É aquela questão de que eu sou um homem que está com um desejo e ali existe uma mulher que está em defesa. E aí, isso que eles falam de culpabilização da vítima, eu chamo de defesa do agressor. Porque é a mesma coisa, tu tá tirando a culpa dele e colocando a culpa nela, mas não foi ela que agrediu, sabe? Por isso que chama vítima, sabe? A mulher tá ali como um objeto para o homem usar seu bel prazer, e não é bem assim, né? Não sei como explicar. Desculpa. Imagina. Bom, puxando esse gancho sobre o homem ter esse papel de que como se ele pudesse usar a vítima, a psicóloga Arielle Sagrilo Scarpetti, ela fez uma reportagem bem interessante, que ela diz que essa cultura machista faz com que as vítimas de estupro, elas não reconheçam a violência. Então, às vezes, esses homens normais, eles que cometem a violência, eles não se veem como agressores. E isso de que existem os mitos do estupro, né? Então, é como se sempre a pessoa que... O agressor, ele é um monstro, e a vítima, ela estava lá andando sozinha num beco, ela que foi atacada, foi jogada no chão, ensanguentada, e ela estava se vestindo de uma forma vulgar. Então é uma forma de tentar justificar, né? Então sempre que foge um pouco dessa realidade, que não é desse tipo de situação, é difícil para que a própria justiça, ela veja como um estupro, né? As pessoas têm dificuldade de reconhecer a agressão. Até mesmo a vítima, ela às vezes não reconhece como agressão. Por exemplo, o marido, ele impõe o sexo para a mulher e ela não quer, mas ele faz mesmo assim. A esposa não vê como um estupro e o marido também não, e isso levar para a justiça muitas vezes não é também, né? Então é difícil das pessoas verem como tal, né? Justamente por causa desses mitos do estupro. Tem aquela questão que sempre se espera que o agressor tenha alguma patologia, né? Ele tem algum problema, alguma doença,
que também não é bem assim, mais de 50% dos casos são pessoas da família, é o namorado, é o irmão, é o tio, é o pai. E tem a questão da quantidade de casos que são relatados, né? São 20% dos casos que chegam à polícia, e desses 20% são menos de 10 que tem alguma continuidade, porque tem a questão do abuso que a mulher sofre e quando ela chega para relatar, tem toda a questão da humilhação que ela sofre, né? Pela polícia, pelo médico, pelos familiares, pelas pessoas ao redor dela, né? Sabe que essa psicóloga, a Arielle, ela fez esse estudo lá em Londres e relatou algumas coisas aqui do Brasil também. Ela disse que ela foi voluntária em um centro de atendimento de vítimas e elas diziam que elas não gostavam de ir lá denunciar para não terem que ouvir perguntas como: que roupa você estava usando? Será que você não provocou? E você vai denunciar mesmo? Não quer voltar para casa e pensar melhor? Então, sabe, aquilo tudo desmotiva a vítima, né? Mas às vezes até no próprio círculo da pessoa. Ela vai denunciar uma agressão para as amigas dela e as amigas dizem: ah, mas tu sempre gostou do fulano, ou mas ele é uma boa pessoa, sabe? Essa desculpa de ser uma boa pessoa é muito recorrente, né? Significa que se ele trabalha, que se ele estuda, se ele cidadão do bem. Cidadão de bem, nunca faria isso, mas a gente sabe que não é essa situação, né? E além disso, todo motivo, essa que a Sabrina falou, a questão da segunda violência, né? Se a gente vê, eu trabalho com alguns processos judiciais aqui de Caxias da década de 30 e isso acontece muito. Da mulher acaba tendo que provar para o sistema judiciário que ela merece ser defendida, que ela não provocou isso e como que ela provocava. Se ela saísse de casa desacompanhada para os pais, nem que fosse para dar a volta na quadra, ela já não era honrada. Se ela falasse alto em público, ela já não era honrada. Se ela saísse com o namorado uma vez que fosse sem acompanhamento, já era motivo para ela ser culpada do acontecido. Então, ela é uma cultura que não é de agora e ela é muito recorrente, ela é reforçada, né? Por isso que a gente chama de estrutura, porque ela tem um reforço em que ela se apoia, né? Bom, falando agora a respeito desse reforço, né? Teve alguma situação abusiva que vocês passaram ou presenciaram de fora que vocês acreditam fazer parte da cultura do estupro? Olha, eu morava perto de uma mecânica e eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu lembro que toda vez que eu voltava para casa e que eu passava do lado dessa mecânica, e eu não ia atravessar a rua só para não passar do lado, tinha o dono da mecânica ali na frente e ele sempre falava alguma coisa. E aí, linda, tá tudo bem? Como é que tu tá? Nossa, que bonito que tu tá hoje, olha que blusa bonita. E eu sempre apertava mais minha pasta e continuava andando pra frente e fingia que não tinha ouvido. E teve um dia que eu tava esperando na portaria e ele conseguia me ver de lá. E ele ficou me observando uns 15 minutos. E eu lembro que eu tava de shorts e eu tava com uma blusinha mais curta. Minha mãe chegou e eu entrei no carro dela e comecei a chorar, e chorar, e chorar. Porque eu me sentia violada. Porque eu não tinha dado essa permissão de uma pessoa ficar... Não era me encarando, era me devorando com os olhos. E a minha mãe viu isso e ela foi lá conversar com ele. E ele falou que era mentira, que ele nunca tinha feito isso, que era coisa da minha cabeça, que eu tava mentindo, que eu era só uma criança. E era exatamente isso, eu era só uma criança. E a partir do momento que ele fez aquilo comigo, eu não era mais só uma criança. Eu estudo de noite, né? O curso de história só tem de noite. E quando a gente volta pra casa, assim, às vezes eu volto sozinha. E aquela questão de tu ter que sair atravessando a rua, andando em zigue-zague, porque tu vê uma pessoa sozinha, tu fica com medo, fica com pavor. Tu tá sempre olhando pra trás, tu olha, tu anda olhando pra trás, tu se segura, tu se aperta, tu anda rápido. A questão que ela falou também dos assobios, das cantadas nas ruas, né? Que às vezes as pessoas, mas tu tem que se sentir atraente porque ele tá te dando atenção. Não é bem assim também, né? Dentro da universidade, às vezes a gente vê bastante que tu passa e os meninos ficam olhando. Aconteceu uma vez comigo que um rapaz parou e tirou uma foto minha no meio da rua e eu fiquei parada sem saber como reagir também, não falar o que pra ele, vai que ele queira fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente vê constantemente, acho que toda mulher tem alguma coisa para relatar, talvez não é uma violência física, mas uma verbal, uma psicológica, é extremamente presente na nossa vida, né? Eu nunca sofri nenhum tipo disso pelos meus fatos de nascer homem. Então eu não sou assediado, eu não sou objetificado na rua, sabe?
Mas a gente tem amigas e a gente vê isso, sabe? É importante ressaltar que eu não tenho que ter noção disso porque eu tenho amigas, porque eu tenho irmãs. Tenho que ter noção disso porque é um outro ser humano que está ali sendo abusado na minha frente, sabe? E às vezes a gente vê em festas e aconteceu um abuso e aí acontece um outro caso, que é o caso da pessoa que foi agredida, que foi objetificada até namorado. E aí a pessoa pede desculpa pro namorado, sabe? Tipo, não importa se eu te ofendi, eu tenho que pedir desculpa pro teu namorado, porque é ele que se sentiu ofendido por eu ter te cantado, sabe? Aquela coisa, a opinião da mulher deixando de importar a partir do momento que ela está acompanhada de um homem, né? Quantas vezes a gente já foi dar um fora às meninas e falou, não, eu tenho namorado. E nem tinha namorado, assim mas cara, era só assim pro cara simplesmente desistir e fora. Porque se a gente falar não, a pessoa acha que a gente tá se fazendo de difícil. Mas não é não. Sabe que isso de falar não é por causa da sociedade também, né? Que existe essa tal de face benevolente, que até mesmo a psicóloga ela fala a respeito disso, que ela parece ser bonitinha no contexto, mas é que os homens, eles continuam diminuindo as mulheres e eles acham que elas têm que ser sensíveis, frágeis, delicadas e que quando ela diz não, ela não é capaz de fazer as suas próprias escolhas, né? E que quando ela diz não, ela não sabe muito bem o que está dizendo, né? A mulher não sabe o que ela está dizendo, ela não sabe por que ela está dizendo não. E agora falando a respeito da cultura do estupro, que ela está muito presente, agora com a internet nós vemos muitos relatos. Inclusive, eu trouxe alguns textinhos, alguns comentários de pessoas, isso no Twitter, em páginas, que falaram comentários bastante machistas e reproduzindo essa cultura. Então, um deles diz assim, ó: o cara esperou uma gostosa ficar bêbada para transar com ela. Todos sabemos o nome que se dá para um cara desses. : gênio. E, recentemente, teve a reportagem falando da jovem que ela foi violentada com um pedaço de cana-de-açúcar. Um dos comentários foi o seguinte: alguém aí poderia me explicar o que uma garota de 19 anos estaria fazendo em um final de noite de sábado, como diz a matéria, em um ponto de ônibus, sozinha? Daí tem até uma exclamação e depois o ponto de interrogação. Então, até uma pessoa pegou e comentou lá, esperando o ônibus. Porque, óbvio que a mulher estava fazendo isso, né? E que outra coisa a gente estaria fazendo, né, num ponto de ônibus? Com certeza. Eu fui comprar carne, né? Fui comprar carne no posto de ônibus. Passar Pokémon. Não, tava na festa, né? E um outro reportagem também, ela diz assim, ó, o título da reportagem era o seguinte: jovem vítima de estupro e agressão chega para depor no centro do Rio. Vítima diz que foi levada por 6 homens ainda não identificados. Após o crime, ela procurou a ajuda de policiais da UPP de São Carlos. Daí teve muitos comentários e eu vou ler alguns deles para vocês. Daí, durante a matéria, ele era mencionado a respeito do funk, que ela estava numa festa. Daí ele diz assim: quando eu li funk no texto, parei de ler, não preciso explicar mais nada. Daí, ela estava na rua às 4 da manhã. O pai disse que pediu para ela parar de andar tarde na rua. E ela nada. Quem sabe agora ela toma vergonha na cara e aprende a ocupar o tempo ocioso com alguma coisa que preste. Ela estava procurando isso. Ninguém mandou frequentar baile funk. Não podemos desejar mal às pessoas, mas infelizmente ela colheu o que plantou. Agora não adianta ir na delegacia, pois os caras já passaram, não? Em português a língua aqui também, já passaram o mandruvá roxo nela, entre aspas. A probabilidade dela ser estuprada saindo de uma missa às 21 horas e ir para casa seria de 0,9%. Então são comentários que reproduzem a cultura do estupro, né? E a gente vai ver relatos de pessoas que foram abusadas dentro da igreja pelo padre. E aí como que se estivesse voltando da igreja não teria sido? Sabe? Teria sido sim. Aquela questão, essa da cana, ela é chocante. E ela relata uma coisa que a gente já vem dizendo, né? Que estupro não é sexo, é imposição de poder. O homem não precisa ter uma ereção para praticar o estupro. Porque tem muito aquele negócio de defender alguns candidatos dizendo que ele é a favor do feminismo, porque ele é a favor da castração química. Castração química não resolve. Se o homem tiver um meio de praticar essa violência, sabe, às vezes meios tenebrosos, cabos de vassoura, cana-de-açúcar, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, ele vai praticar isso, porque não é sexo, é violência, é a imposição de uma estrutura. Eu vi na tua folha ali que tem um comentário de uma mulher, né, Viviane. Isso é um problema muito grande também da reprodução do machismo pelas mulheres, né? Elas acabam culpando as outras por esse tipo de coisa. Ah, mas ela estava sozinha, então ela merece. E é difícil porque a gente espera que a mulher ela compreenda a outra, ela entenda a outra e se una. E assim tu acaba separando também, tu acaba culpando a vítima. De novo, mais uma vez. Tu acaba colocando esse pretexto, né, para justificar uma atitude que nunca deveria ter acontecido, né? Só pelo fato de ser mulher e algumas coisas acontecerem, tu acaba colocando essa situação.
Bom, agora para finalizar o nosso programa, eu gostaria que vocês fizessem um rápido fechamento sobre o assunto e que também comentassem sobre alguma celebridade que para vocês é um símbolo de empoderamento feminino e colabora para a reflexão sobre o tema. Vou começar então. Falando da celebridade, a Carol Conká e a MC Carol, elas têm feito um trabalho excelente também, tanto com o feminismo quanto a questão do empoderamento da mulher negra, da mulher pobre, né? Isso vem do Brasil. Acho que no âmbito internacional a gente tem muitas falas da Nicki Minaj nos shows dela, que elas falam das meninas continuarem buscando seus sonhos, continuarem estudando, fazendo o que elas bem entendem. A Beyoncé, acho que ela tá aí pra todo mundo ver, né? Ela colocou a cara dela a tapa agora nos últimos CDs e ela tá mostrando realmente o poder da mulher e como chegar a ele e como usufruir dele, né? Para encerrar a fala, acho que de tudo que a gente falou aqui são assuntos que foram tratados nos anos 60, nos anos 70, que a gente falando hoje parecem assuntos batidos, mas eles não são, porque eles continuam em pauta. A gente tem que continuar falando deles sempre, tem que continuar na escola, continuar na universidade, continuar dentro de casa, porque ainda tem muita coisa para mudar. A gente conseguiu alguns avanços salarial no trabalho, dentro de casa, mas não é a ideal, não é a sociedade igualitária que a gente está buscando. Essa questão de ícones, né? A gente tem também no âmbito internacional. É importante falar isso que a menina falou da Nicki Minaj, que eles criam um estereótipo, né, da mulher negra raivosa, que é um meio de deslegitimar esse movimento e tal. Mas existem algumas outras cantoras que não são necessariamente, caso cantoras não, celebridades, que não são necessariamente ativistas, mas que elas falam da importância, como por exemplo a gente teve a Pitty, que foi alvo de uma repercussão bem grande por causa de alguns tweets dela. Daí novamente a MC Carol também tem um trabalho muito bom, principalmente da questão da mulher da favela, essa questão do funk, né, de desmistificar o funk como algo que já é objetificador, né. Eu acho que para finalizar é interessante a gente ter essa noção de que o homem tem um privilégio na sociedade e ele tem uma estrutura que defende esse privilégio, sabe? E que é dever desse homem saber que ele tem esse privilégio, que ele tem que batalhar para que haja uma igualdade social. Porque não adianta aquilo que a gente fala de receber um cookie, né? Não adianta eu estar aqui para falar isso, para ganhar um biscoito, olha como ele sabe, sabe? E aí, na prática, eu desrespeitar minha mãe, desrespeitar minhas amigas, desrespeitar qualquer mulher que passe na minha frente. É importante a gente saber que a gente é obrigado a fazer isso, que não é uma escolha por comodidade. Algo que eu sempre gosto de reforçar é que se a gente não falar, ninguém nunca vai nos ouvir. Então a gente precisa gritar para ser ouvido, a gente precisa falar. Para a gente poder falar, precisamos ter incentivo para que as mulheres sejam ouvidas. A gente precisa ter esse incentivo dentro de casa, na escola, na universidade, para que cada vez mais a gente possa ver o nosso problema para depois corrigir ele. Alguém que eu admiro muito, muito é a Chimamanda, que eu já citei, mas outra personagem que vem sendo cada vez maior em tudo é a Emma Watson. Ela trabalha com Eles por Elas e ela sempre fala, se não agora, quando? Se não você é quem? Porque a gente precisa resolver esse problema. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas algum dia a gente precisa ter uma sociedade em que a gente não seja necessariamente igual, mas que a gente seja equânime, que a gente possa olhar para o que a gente vive e pensar, tá, eles têm os mesmos direitos e deveres que eu. É uma luta que a gente está há centenas de anos buscando e que nem tu disse, está mais do que na hora de buscar uma solução mesmo. E não pode parar até que a gente consiga uma solução, né? Até que a nossa sociedade esteja realmente boa para todo mundo viver, né? Então, queríamos agradecer a presença da Júlia, do Giovanni e da Sabrine aqui no Quem é Mais Fã. Foi um prazer ter este bate-papo com vocês. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Quem é Mais Fã Bate-Papo, programa da Free Speech TV, gravado pelos alunos de comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com seus amigos. Queremos muito saber a sua opinião sobre esse novo formato do nosso programa. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site da Free Speech, onde você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Até o nosso próximo programa e tchau!